Empresária, grande profissional, Mariane Riberetti, contando um pouquinho do sucesso que é a Uralcim de Biporã. Então você que está aí nos acompanhando, a noite hoje é só para falar de coisas boas. Aliás, como crescer na crise? É possível? Verdadeiramente sim. Então, seja muito bem-vindo, você que nos assiste. Se tiver alguma dúvida, se tiver questionamentos, perguntas, o que vocês precisarem, a partir de agora nós estamos à sua inteira disposição, na contramão da crise. Como o setor odontológico vem apresentando crescimento exponencial no segundo semestre de 2020, na pandemia, hein? No meio da crise, tem empresa se destacando e você vai saber como e, é claro, poder aplicar aí no seu negócio. Mariane Riberetti, que prazer. Aliás, eu agradeço o convite, né, de me convidar para participar dessa live. O Grupo Saga, você tem um privilégio muito grande de atendê-los, atender as empresas da família, a nossa relação de parceria, de amizade, e que hoje a gente pode mostrar aí para o pessoal efetivamente como uma empresa de sucesso pode crescer. Seja bem-vinda. Obrigada, sejam todos bem-vindos à nossa live. Com certeza, como você falou, a gente precisa trazer um pouco de notícia boa e é com muita alegria, né, que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a parte do que a gente conseguiu fazer para mudar um pouco esse cenário de instabilidade, de medo. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite, você é uma pessoa muito ocupada, eu sei que tem várias coisas para fazer, estou muito feliz aqui da gente estar junto para poder passar para o pessoal isso aí. Muito do nosso sucesso tem a ver com a Saga-se sempre está do nosso lado, dando apoio naqueles critérios e decisões que a gente precisa tomar, então muito desse sucesso depende do Grupo Saga-se também. Então é um prazer estar aqui com você e eu tenho certeza que a gente vai levar muita coisa boa para o pessoal que está assistindo a gente. Com certeza. Então você que está nos assistindo, a partir de agora, pode mandar pergunta, questionamento, porque essa grande mulher vai contar sim a sua trajetória de sucesso e por que a Uralcim Unidade Biporã vem crescendo exponencialmente e verdadeiramente na crise. Aliás, Mariane Riberetti, né? Quem é essa grande mulher linda, elegante, extremamente competente? Quem é Mariane Riberetti? Agradeço os elogios, né? Aprendi com um amigo meu aí que a gente tem que aceitar os elogios, então vou aceitar, muito obrigada. É isso aí. E eu sou dentista, né, de formação, me formei pela Universidade Estadual de Londrina em 2010, então esse ano estou completando 10 anos aí de formada. Tem alguns amigos meus assistindo a live aí, vou mandar um abraço para eles, porque foi uma época muito boa, assim, de formação. E saí da faculdade, fiz especialização em implantodontia, me apaixonei, né, pela implantodontia, porque eu vi o quanto ela traz de mudança na vida das pessoas e realmente como a odontologia pode sim mudar a vida das pessoas, e foi na implantodontia que eu descobri isso. Hoje eu sou diretora clínica da unidade da Uralcim de Biporã. A grande parte do meu dia é dedicado a isso, né, da semana, do meu trabalho, é ser a diretora responsável técnica da unidade de Biporã, onde eu aprendi muita coisa, vi muitos casos diferentes, então grande parte da minha formação como profissional vem daí. E sou sócia da Radiotec, que era um sonho, hoje sou sócia com meu irmão, que é uma clínica de diagnóstico odontológico na cidade de Biporã. A minha família, assim como eu, a gente sempre acreditou muito na cidade de Biporã, a gente sempre viu como um potencial, que a cidade merece sim ter coisas de qualidade. Então, quando eu fui abrir um negócio e pensar em negócio, eu sempre pensei voltado para a nossa cidade. Então, o que tem de melhor hoje na odontologia da Silva, em termos de tecnologia, de marcas de implante, qualidade de produto, hoje a população de Biporã consegue ter acesso a isso sem ter que vir para grande centro, porque na unidade da Uralcim de Biporã, tanto na unidade, na clínica quanto na radiologia, a gente tem os equipamentos de ponta para oferecer um tratamento de qualidade. Então, falando um pouquinho de mim, né, sobre a minha parte profissional, e é isso, toda a minha vida dedicada para a odontologia, é o que eu gosto muito de fazer, é o que é a minha grande paixão. E toda essa vida dedicada à odontologia tem agora para você entender que deu certo. Deu tanto certo que nós estamos aqui para contar para vocês essa história de sucesso, mas antes eu gostaria de convidá-los para assistir um videozinho da Uralcim, lá da unidade Biporã, e tem um depoimento tão bonito, que é impossível não se emocionar. Já que nós vamos falar da Uralcim e do sucesso lá em Biporã, olha só que interessante. Não, eu tirei aqui. Meu nome é Deise,
sou paciente da Oral Sim de Biporã Tá certo. e gosto muito de vir aqui até para passear. Eu estava com o dente inferior tudo meio que amolecido. Aí procurei algumas clínicas, né, para fazer um orçamento, para ver. E aí, a hora que eu cheguei na Oral Sim, eu falei, não vou procurar mais nada. Porque eu fui tão bem acolhida, tão bem tratada aqui, que eu não sei ficar sem vir aqui até para passear. Invento até umas dorzinhas ali aqui para vir aqui ver as meninas. Tá. E como eu sou de uma época que não tinha dentista, e quando achava um, tinha uma dorzinha, ele ia lá e arrancava tudo. Doeu, arrancou. E as técnicas de antigamente eram muito mais falhas, né? Você extraía nervo, o dente ficava preto. Hoje em dia é uma maravilha. Aqui na Oral Sim mesmo, você vê os equipamentos que eles têm, né? Você fica muito à vontade de a tecnologia chegando e melhorando a vida da gente, né? Essa prótese fixa é a melhor coisa que inventaram. Eu estou muito feliz. Hoje sinto o paladar das coisas. Eu recomendo muito. E recomendo a Oral Sim. Vem aqui primeiro, depois vocês vão ver se vocês vão precisar procurar outra clínica. A mastigação praticamente não existia, né? Hoje não, hoje eu tenho uma mastigação normal. Depois que eu coloquei as próteses, que eu vi a falta que os meus dentes me faziam. E agora eu estou muito feliz. Meus dentes ficaram lindos, eles eram todos irregulares, né? E eu estou muito feliz agora. Qualidade de vida, poder sorrir, poder falar tranquilamente, sem medo de que as pessoas estejam vendo os seus movimentos dos dentes, né? Isso. Que história linda, que depoimento, que atendimento, aliás, que aconchego da Clínica Oral Sim. Eu sou paciente, eu posso dizer para vocês com muita propriedade que é exatamente isso. Que lindo, né, Mariane? Aliás, até a minha pergunta em cima do que nós estamos vendo aí, para a gente poder falar sobre business, crescimento, sobre como você aí tem toda essa visão holística de, né, você tá no sangue da família já, né? Essa questão do empreendedorismo, mas por que o segmento odontológico, Mariane? Olha, da Silva, eu venho de uma família de empresários, né? A minha família sempre teve à frente de negócios, de empresas, mas eu tenho uma vocação muito grande para cuidar das pessoas, assim. Então, isso não é comigo, sabe? Desde pequena, assim, machucava uma amiga, eu ia lá para ajeitar, fazer um curativo. Então, esse cuidado e gostar de pessoas sempre foi uma coisa que fazia todo sentido para mim. E quando eu fui fazer vestibular, a gente é muito novo, 17 anos, para decidir uma profissão, um caminho, isso eu tinha muito forte, eu queria cuidar de pessoas. E pensei em medicina, pensei em fisioterapia, pensei em muitas coisas, mas a odontologia vinha muito forte, porque assim, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, eu sempre gostei muito de desenhar, então assim, a parte manual minha sempre foi mais aguçada e eu via que a odontologia tinha tudo a ver com isso. Fora que a tecnologia também é uma coisa, eu gosto muito, então, telefone, computador, e a tecnologia hoje ela é muito associada à odontologia. Então, na odontologia eu consegui casar essas três coisas que eu gosto muito, que foi, nem sempre foi assim, claro, quando a gente entra na faculdade, às vezes tem alguém me assistindo que está na faculdade, não é essa maravilha, a gente não consegue ter essa ideia no meio do curso, mas eu consegui me encontrar nesse sentido, eu consigo fazer às vezes eu me pego fazendo restauração. Hoje eu faço pouco, estou mais à frente da clínica, no planejamento, na avaliação e na direção, mas mesmo assim, quando eu me pego para fazer uma restauração, é como se você saísse dali e passasse para outra dimensão. Então o tempo não existe. A gente cansa, é óbvio, mas assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então é prazerosa. Então a odontologia ela conseguiu trazer essas três coisas para minha vida. Então assim, eu fui me apaixonando por ela depois que eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar. E quando a gente fala na área da saúde, eu já entrevistei alguns médicos que também têm essa vertente empreendedora muito aguçada, não é muito comum, né? Sim. Profissional da área da saúde. No seu caso, além de toda essa paixão pela odontologia, tem essa vertente empreendedora da família, está no sangue, mas que fez, por exemplo, que a Mari, né, associasse, olha, eu quero odontologia e a Oral Sim, né? Sim. Essa escolha, ela foi bem associada por você. Sim, porque assim, na faculdade, assim, logo que eu me formei, a gente sai muito descrente. Na verdade é isso, a gente sai acreditando
que o profissional da saúde tem limitações, ou é um concurso, ou vai montar um consultório ali que depende exclusivamente do trabalho. Quem é dentista está escutando eu falar sabe do que eu estou falando, é dor nas costas, é uma rotina maçante de trabalho. Então, assim, a gente sai acreditando isso, que a gente não tem muito para onde ir. A gente é do profissional da saúde, já é da formação, da personalidade do profissional da saúde ter essa limitação para negócios. A gente é mais voltado para a área médica mesmo, a área da saúde, então a gente não tem muito essa visão. E só que eu tenho da minha família isso, né? Então a minha família sempre buscou ter empresa, ter equipes de trabalho, e eu tinha isso, eu tinha vontade, por muitas vezes, a verdade, a gente tem que falar a verdade também das coisas, por muitas vezes eu pensei em investir em outra coisa. Abrir loja, franquia de outras coisas, mas assim, eu queria que minha área de formação, eu queria que aquilo que eu realmente escolhi fizesse sentido, eu queria uma coisa que fizesse sentido para a minha vida. E aí, quando foi que eu encontrei a Oralsim, né? Quando eu entrei na Oralsim, quando eu fiz as primeiras entrevistas, que foi com o meu professor, inclusive o Dr. Vitor Brochado, responsável pela Oralsim, hoje um dos donos. Hoje a empresa está num patamar muito diferente daquele que quando eu entrei, eu acho que eu fui a 14ª unidade a fechar com ele. Esse mês a Oralsim fechou mais 15 unidades e foi 280 unidades no Brasil. 280 unidades no Brasil todo. Isso. Então você imagina o que eu não acompanhei. Então eu peguei a 14ª unidade, treinamento, era totalmente outra coisa. Então eu acreditei nesse projeto, tanto para mim quanto para a Oralsim como franquia. Eu acompanho isso de perto. Hoje eu sou conselheira da Oralsim, então a Oralsim tem um time de conselheiros, que é um representante ou 2 por estado, dependendo do número de clínicas e habitantes do estado. E ela escuta muito isso, então assim, a gente vê esse crescimento, esse amadurecimento da rede, e graças à Oralsim eu consegui juntar essa parte de ter uma empresa, ter uma equipe, ter, né, um trabalho onde eu pudesse expandir, crescer, exercer odontologia de qualidade dentro do ramo que eu queria. Então assim, foi muito legal esse casamento assim para mim entre a odontologia e a Oralsim, porque ela me permitiu essa vertente de empreendedorismo e de crescimento. Agora, Mariane, já que nós estamos falando sobre na contramão da crise, né? É possível crescer na crise. Efetivamente, no segmento odontológico, como empresária, né, como empreendedora, como cirurgiã dentista, é possível, Mariane, crescer na crise? Olha, da Silva, se você me perguntasse isso em março, eu ia te falar que a gente tinha dúvida, né? A gente estava num cenário de incerteza, a gente tinha muitas dúvidas do que seria. As primeiras pesquisas mostravam que o dentista, o contato num consultório odontológico era o pior para o coronavírus, que os pacientes iam ficar com muito medo, que era um ambiente inóspito ali, que a gente precisava fechar, e foi assustador, na verdade, né? Eu cheguei de viagem, tinha sido declarado pandemia, vamos fechar, não vamos fechar? Então, assim, foi muito difícil, para todos deve ter sido muito difícil, para a gente poder pensar. Mas agora, passando pela crise, hoje a gente olhando o que a gente conseguiu fazer, eu posso te dizer que sim, porque nós crescemos, né? Então, a gente conseguiu sim ter um cenário melhor do que a gente esperava de crescimento, porque assim, a Oralsim, ela faz uma projeção do que a gente vai fazer, né? Muitas vezes lá na consultoria também, vocês ajudam muita gente a pensar nisso, em metas e tudo. A gente tinha um cenário, a gente queria chegar, mas a gente superou esse cenário. Então, assim, não era nem nos nossos sonhos lá em abril a gente conseguiria isso. Então, assim, a gente tem algumas coisas, algumas possibilidades que ajudou a gente, mas que a gente já usava, entendeu? Que a gente conseguiu rapidamente fazer com que contornar as dificuldades, driblar os problemas. Então, a gente estava preparado para isso, né? Então, é possível sim, através de algumas coisas que a gente acredita que foi o diferencial para nós. Bom, você que está aí nos assistindo, o nosso grande clímax aqui é poder apresentar de forma palpável, tangível, o crescimento da unidade da Oralsim lá em Ibiporã. Inclusive, daqui a pouquinho, a doutora Mariane vai passar alguns dados para vocês perceberem de fato como isso aconteceu. Agora, Mari, antes da gente entrar mesmo na questão mais estratégica, eu como empresário do segmento de consultoria, eu gosto muito de avaliar positivamente uma empresa e compartilhar, né? A gente precisa levar informações boas, positivas, e é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Mas como é que você pode classificar de uma forma assim sucinta, para ser o start da nossa conversa mais estratégica aqui, o principal diferencial da Oralsim? É possível crescer, você nos trouxe essa informação, esse cunho seu empreendedor, essa paixão pela odontologia, mas o que existe de fato de diferente na clínica da Oralsim da unidade de Ibiporã?
Olha, a gente pode começar a falar, eu acredito que tem alguns pontos, né, que isso eu fui aprendendo ao longo dos anos ali à frente à clínica, mas existem alguns pontos que eu acredito que são fundamentais. É óbvio que o primeiro ponto que não vai manter, nada vai se manter sem ele é a qualidade. Mas a qualidade a gente pode pensar, e isso eu não falo que nem isso é um diferencial, isso é uma obrigação. Então, qualidade de atendimento e oferecer aquilo que você pode de melhor para o seu paciente, para o seu cliente, isso não é diferencial, né? Isso é obrigação. Eu tenho certeza que a gente faz melhor. Mas, assim, alguns pontos eu acredito que são os mais importantes e fundamentais. Tudo começa com marketing. O marketing? O marketing. Eu acredito hoje, da Silva, que assim, a gente passa por um período, a gente já acreditava nisso, né? Que a gente já trabalhava muito a parte de marketing digital. Vídeo, depoimento de paciente. A população já passava muito tempo com o celular na mão. Então, assim, a gente já estava preparado para isso. A gente já tinha um arsenal de vídeos, a gente já tinha comunicação direta com os clientes, né, através de WhatsApp. Então, a gente teve agora, na pandemia, um reforço disso. Então, os nossos pacientes, no caso da Oralsim, que é o paciente mais acima dos 50 anos, um paciente que está buscando uma reabilitação, ele está nas redes sociais, ele está no Facebook, ele está no Instagram e ele está no WhatsApp. Nós já estávamos preparados para isso. Então, quando a gente se viu com uma dificuldade de conversar com o nosso cliente, não podia mais entregar um panfleto, o paciente já não podia marcar tantas avaliações. Eu estava acostumada num ritmo de 10, 12 avaliações por dia, hoje eu já não posso mais fazer isso, eu não posso lotar a minha clínica. Então, eu tenho que trazer esse paciente mais filtrado, esse paciente pronto para a clínica. Então, através do marketing digital, a gente conseguiu ter esse diferencial. Então, a gente tem vídeos específicos para cada coisa, entendeu? A gente já conversa diretamente. Esse acesso direto para o paciente, essa facilidade do paciente conversar com a gente, sem nenhuma burocracia, ajuda muito. Então, assim, acreditar no marketing digital foi um grande diferencial. A gente já estava preparado para ele. Você me trouxe uma informação que nós da consultoria discutimos muito. Infelizmente, alguns empresários acabam tomando uma decisão mais estratégica no momento em que acontece um problema. E pelo que você está nos falando, a Oralsim Ibiporã já antecipou esse cenário, já vinha antecipando isso, e o marketing digital já fazia parte das suas operações diárias, é isso? Sim, assim, para todas as pessoas que eu converso, amigos que têm empresa, eu sempre falo muito isso, porque graças a Deus, hoje, a Oralsim Ibiporã, ela vive 80% de indicação. Então, hoje, se você pensa assim, você antes da pandemia precisava ter marketing digital? Talvez não, porque 80% dos meus clientes que são de reabilitação, que são de protocolo, que são pacientes de implante, que é o grande parte do faturamento da empresa, eles vêm indicar. Então, a irmã fez, indicou a outra irmã. Então, a gente trabalha muito a qualidade para manter essa indicação. Só que nós nunca paramos o marketing, tá? Porque, assim, isso reforça. O que eu acredito? Então, vamos supor, eu fiz um tratamento, te indiquei. Você fica com aquilo na cabeça. Ok. Você vê um vídeo de depoimento, você reforça isso aí. Aí, quando você entra em contato com a Oralsim, você vai ser um paciente que vai ser direcionado o vídeo para você. Então, a gente já trabalhava dessa forma. Então, com a pandemia, a gente conseguiu manter a nossa divulgação, manter essa confirmação de marca, a pessoa reforçar e lembrar quando ela for fazer um tratamento da Oralsim. Quer dizer que, então, para as pessoas que estão nos assistindo, Mariane, se entrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, ou pelo próprio WhatsApp, é muito comum eles conseguirem visualizar essa qualidade, esse atendimento diferenciado, Sim. esses diferenciais da Oralsim pelas redes sociais. Sim. Isso já fazia parte da gestão de vocês. Já fazia parte da nossa rotina. Um exemplo que é legal, assim, por exemplo, no primeiro momento, a gente chegou a pandemia, nós sentamos em equipe, vamos decidir o que nós vamos fazer. Falei, gente, a primeira coisa a se fazer é mostrar para o nosso cliente que aqui é um ambiente seguro. Essa é a primeira coisa a se fazer. Então, vamos pegar nossas listas de transmissões, vamos pegar nosso canal no YouTube, vamos pegar tudo. E a gente tem um vídeo, acho que eu selecionei até para passar, que foi o de desinfecção. Isso eu nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito. E foi legal, porque assim, a gente fala do tratamento, mas o paciente tem medo de ter uma infecção, de ter uma contaminação cruzada. Então, eu fiz um vídeo mostrando como já era a nossa rotina de desinfecção. Quer dizer, você aproveitou essa situação da pandemia no sentido de levar até o paciente mais tranquilidade e segurança do que vocês fazem na clínica. Sim, eu mostrei para ele o que seria naquele momento o grande fator objetor. O que seria naquele momento? Ir ao dentista porque eu tenho medo de pegar o vírus. Okay. Esse é o grande fator objetor do começo da maioria pandemia. das pessoas, né? Sim. O dentista é um lugar
péssimo, onde eu vou pegar? Meu paciente é o grupo de risco. Então, assim, eu precisava mostrar para os filhos, para as famílias e para os próprios pacientes que já estavam em atendimento a segurança. Acho que a gente tem esse vídeo, acho que dá para passar. Vamos mostrar, pessoal? Olha que interessante. Vamos lá? Maravilhosa, sensacional. Olá pessoal, eu sou a doutora Mari Riberetti, aqui da Oralsim de Biporã, e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a equipe da Oralsim trabalha para realizar de uma forma segura a desinfecção e descontaminação dos nossos ambientes odontológicos, nossos materiais, seguindo as normas do Conselho Regional de Odontologia e da Organização Mundial da Saúde, para que você possa realizar seu tratamento aqui conosco de forma segura e que não tenha nenhuma preocupação com a contaminação através de vírus ou bactérias. Após o atendimento, nós tomamos um cuidado para fazer a desinfecção da forma mais criteriosa possível, seguindo as normas da vigilância sanitária. Toda a desinfecção do ambiente clínico é feita com perezal, que é o ácido paracético, um dos mais potentes desinfetantes, e essa esterilização é feita de cima para baixo e de dentro para fora. Com os materiais, tomamos o cuidado, após os atendimentos, de encaminhá-los para o expurgo e, após isso, são lavados com detergente e água corrente. Depois, secamos os materiais e realizamos a sua inspeção. Após inspecionados, os materiais são encaminhados para o setor de esterilização, eles são novamente inspecionados, separados, embalados e datados, e após isso encaminhados para a autoclave, onde passam por um processo de esterilização a mais de 120 graus Celsius, o que impede a proliferação de vírus, bactérias ou qualquer outro micro-organismo. Então, pessoal, esse foi um vídeo para mostrar para vocês como funciona a rotina de desinfecção e descontaminação do nosso consultório odontológico. É muito importante para você que está escolhendo aonde fazer seu tratamento odontológico que conheça esses meios para que você consiga realizar seu tratamento da forma mais segura possível. Um grande abraço e fiquem com Deus! Sensacional, Mariane. Olha que interessante, pessoal. Vou falar como empresário, como consultor de empresas, essa oportunidade que vocês conseguiram captar no momento mais do ápice da pandemia e levar essa tranquilidade por meio do marketing digital, que já era comum na Oralsim, com certeza trouxe mais segurança e mais disposição das pessoas em irem até a clínica. Foi isso? Com certeza. A gente conseguiu naquele momento mostrar para o paciente que realmente é óbvio que a gente não pode falar, estamos 100% seguros? Claro que não, mas a gente pode mostrar que o que depender de nós como equipe, nós vamos fazer. Então, até hoje, hoje na Oralsim, o que a gente faz? A gente tem uma pessoa responsável que vai fazer todos os pacientes que chegam, conferir a temperatura, conferir o álcool gel, pedir para que não vá acompanhante. A gente já passa isso nas listas de transmissões antes. A gente fez uma barraca de desinfecção lá na frente, todo mundo ficou meio assustado, porque chega lá, sai o pulverizador, você passou na barraca. Por lá, verdade. Então, assim, a gente tenta fazer a nossa parte, né? Tentar fazer com que o paciente se sinta seguro. Então, a gente tentou trabalhar bastante isso no começo da pandemia, só que a gente foi vendo que isso foi passando e a gente voltou com os conteúdos normais, né? O que acontece? Não adianta você acreditar no marketing digital, e isso eu aprendi muito com os profissionais da Oralsim, na rede, com amigos também. Não adianta você ter um marketing digital feito, com vídeos bem feitos, porque isso vai te produzir leads, vai te produzir contatos, né? Então, você pôs um vídeo no Facebook, esse vídeo vai gerar um contato para você. Um contato que eu digo, um paciente que já interagiu com a sua publicação, ou seja, ele tem interesse no seu atendimento. E aí que entra a Laís, que trabalha lá com a gente, que está no call center. O que ela faz? A Laís, ela trabalha cada lead, cada contato. Não simplesmente, por exemplo, você entrou em contato com a Oralsim, aqui está o nosso telefone. Não, a gente vai trabalhar. Oi, fulana, a senhora tem interesse no nosso tratamento? Tenho. O que a senhora gostaria de fazer? Gostaria de fazer isso. Então, quer dizer, dependendo do que aquela pessoa quer, já é um tempo de avaliação diferente. Então, a Laís já vai filtrar isso para mim. Já vai filtrar os principais problemas daquele paciente. Então, eu tenho medo. Na conversa do WhatsApp, a Laís já vai lançar um vídeo do medo, né? Como que a gente sana o medo. Meu problema é financeiro. A gente vai colocar exemplos de depoimentos de pacientes que não tinham condições financeiras e que conseguiram dar um jeito.
Então, meu filho conseguiu, então a gente faz esses depoimentos direcionados para o fator objetor do paciente e a gente já dá uma boa filtrada nele. Então, quando ele chega para a gente, eu já chego, vamos falar assim, a Laís levanta a bola para eu cortar. Então, ele já chega sabendo o que eu vou apresentar, ele já chega conhecendo previamente o produto que a gente oferece. Então fica muito mais fácil. E mais seguro, mais decidido também a fazer o tratamento. Sim, fica muito mais fácil para eu aproveitar aquela avaliação que o paciente consiga tirar o máximo possível de mim. Então as dúvidas que realmente ele não vai encontrar na internet. Então as dúvidas mais técnicas, se o caso dele precisa de uma enxertia óssea, se não precisa, o tempo de tratamento, eu nivelar a expectativa do paciente, que isso é muito importante. Não existe milagre. Hoje se vende uma odontologia muito milagrosa, não é assim. Então, a gente vai nivelar as expectativas para o paciente sair contente e nos indicar de novo. É um tratamento mesmo para persona. É específico, é personalizado para cada paciente que tem as suas dificuldades, tem os seus medos e que ali naquele atendimento diferenciado, ele se sente mais à vontade. Agora, essa prática, ela foi potencializada em decorrência da pandemia, mas ela já existia. Isso já era um diferencial da Oralcim em Biporã. Assim, eu demorei, na verdade, para acreditar nisso. Eu estou numa cidade pequena. Ibiporã é uma cidade de hoje 58 mil, 60 mil habitantes no máximo, que está do lado de uma grande cidade, que é Londrina. Então, assim, o que a gente fala que a gente faz milagre lá, porque realmente a gente consegue fazer o paciente ir na Oralcim Biporã. Sertanópolis, Bela Vista, Jataizinho, toda a redondeza vai até Ibiporã, às vezes deixa de vir para Londrina e isso é um trabalho difícil, é de formiguinha. Né? Então, a gente sempre reforçou muito o marketing, o digital, né? O off também, o outdoor, tudo para a gente poder marcar bem a marca associada com a nossa indicação. Então, eu acho que isso foi muito bom. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias sobre isso, sabe? Sobre as empresas que a gente acredita, assim, que por que certas empresas... Minha mãe falou que conversou com uma vendedora de uma loja de sapatos aqui em Londrina e ela disse, olha, Dani, eu vendi muito mais na pandemia. Daí eu falei, mãe, por quê? Se a outra não vendeu? Aí a gente começou a pensar e conversar sobre isso. Na pandemia, eu acho que vai separar muito aquele da onde o paciente confia, aquele que o cliente confia. Você não tem mais tempo de ficar indo no shopping procurar um sapato. Você vai direto naquela loja e comprar um sapato que você conhece. Mais direcionado, né? Ou você já vai ligar, se você tem um bom canal de comunicação, aquele que te facilita a vida, que entrega na sua casa, que passa o link de pagamento online, então que faz tudo isso. Então, as lojas que estavam preparadas já estavam vivendo isso, tiveram muito mais facilidade e com certeza pegaram um filão ali que elas não tinham. E a odontologia também é assim. Eu tinha muito paciente que fazia 3, 4 orçamentos, isso era fácil. Hoje, infelizmente, a gente vive uma odontologia que muitos consultórios não cobram avaliação, então o paciente vai avaliar. Então, você tinha mais chance de perder o paciente. Hoje o paciente sai de casa mais direcionado. Se ele precisa, ele não vai fazer 3, 4 orçamentos, ele vai evitar de circular. Ele vai aonde ele sabe que vai resolver o problema dele. Então, nesse momento, eu acho que as empresas que têm uma qualidade, que têm um bom fator de indicação e um histórico de tratamento de sucesso, com certeza vai ter mais chances de sobreviver. Você que está aí nos assistindo, olha o depoimento dessa grande mulher, dessa grande empresária, e eu fico muito feliz de poder compartilhar. Eu sempre falo que nós precisamos levar mais informações positivas, compartilhar quantas empresas vêm crescendo. É claro, tem muitas empresas que, infelizmente, na pandemia vêm passando por dificuldade, por problemas, mas existe o lado positivo, sim. E o nosso papel é poder compartilhar isso e que isso possa lhe ajudar aí no seu negócio. E a Mariane está aqui, um exemplo real, verdadeiro, de que uma boa gestão, um bom marketing, um posicionamento de marca, enfim, todos esses diferenciais que ela vem falando, vem fazendo a diferença. Mas calma, pessoal, nós só estamos começando o bate-papo aqui, porque eu quero saber muito dessa mulher, tem muita coisa para ela compartilhar com você. Aliás, Mariane Riberetti Zuccolotto, quando nós falamos sobre gestão, crescimento, empresas, é muito comum o empresário, né, se apegar a números. Sim. Né? Aliás, eu também sou empresário, você, enfim. No final das contas, a gente quer saber monetariamente o que a minha empresa evoluiu, o que a minha empresa reduziu de custo, se a rentabilidade do meu negócio aumentou. E na odontologia, isso é possível mensurar também? Sim. Como é que você tem isso avaliado no seu negócio? Existem números que possam comprovar? Como que é esse binômio custo versus rentabilidade na Oralcim Unidade Biporã, Mari?
Então, da Silva, assim, eu falo que assim, dentista é um pouco sonhador, né? Dentista quer fazer o melhor para o paciente e tudo mais, e a gente acaba, às vezes, não parando para pensar nos custos da empresa, né? A gente não enxerga o nosso ramo como uma empresa. Muitas vezes eu vejo amigos excelentes profissionais, são muito bons no que fazem, mas eles não param para focar, assim, qual a minha meta de venda esse mês? Quanto minha clínica consegue atender. Então, hoje, a gente tem na Oralsim, na rede como um todo, um sistema, né, que a gente consegue ver tudo isso. Então, de manhã eu chego na clínica, eu consigo abrir meu computador, eu já vejo os principais KPIs, os principais indicadores. Eu vou ver lá quantas avaliações eu preciso fazer, qual que é a minha meta de faturamento diária. Não adianta só faturar, tem que ser um faturamento de qualidade. Então, assim, a gente pensa muito no ticket médio do paciente. Então, eu prefiro ter 20 pacientes com ticket médio maior do que 80 pacientes com ticket médio menor. Então, como é que eu vou fazer isso? Direcionando o meu produto, focando no que eu quero. Mídia voltada para o que eu quero vender, para o paciente, porque o que é melhor para o paciente, o que vai me dar rentabilidade. Então, a gente vai ver esses indicadores e um indicador que fica lá gritando é o custo. A gente também tem uma meta de custo. Porque eu, por exemplo, como eu gosto muito do que eu faço, eu quero comprar tudo que tem. As meninas ficam bravas lá. A Dani do financeiro deve estar assistindo a gente lá, vai falar. Porque assim, apareceu um produto lá de última geração, eu já quero. Então assim, mas não é por aí, tá? Tem a hora certa de você comprar aquilo, como você vai comprar aquilo, né? Então assim, a gente precisa sim olhar para os custos. Eu ainda estou engatinhando nesse setor, mas tem um pessoal aí da Sags me ajudando a melhorar. Eu acho que eu conheço. Conhece, pessoal? Conheço. Então, a melhorar essa minha visão, porque realmente a gente não é só olhar faturamento. Para comercial, eu adoro comercial, mas eu não gosto muito dos custos, não. Eu gosto de gastar um pouco lá na clínica. Então, assim, eu preciso olhar para os custos. E fora isso, a capacidade da clínica. A gente tem um problema muito sério em clínicas com alta rotatividade, que é a capacidade da clínica. Então, a clínica, a gente não olha só para o paciente novo, a gente olha para o paciente finalizado. O que acontece? Hoje eu tenho uma capacidade mensal de rodar 400 pacientes. Essa é a minha capacidade da clínica. São 5 cadeiras, todas ocupadas por profissionais excelentes, que são rápidos, que são experientes, mas é a capacidade da clínica. Então, eu não posso pôr 500 pacientes se eu não tirar 500. Eu não posso pôr 400 se eu não tirar 400. Então, a nossa meta é sempre assim, tirar o mesmo tanto que entra. Ou, às vezes, até mais. Então, eu tenho que finalizar os tratamentos para pôr novos tratamentos. Porque o que vai acontecer? Eu vou oferecer tratamentos de qualidade ruim, eu não vou oferecer bons tratamentos. Por quê? Eu estou inflado. Lá dentro. Sim, todas as meninas têm as suas informações. Então, por exemplo, as meninas da recepção, as informações de avaliação, confirmação, a Natália lá do comercial, a Nath sabe o que ela tem que vender, ela sabe como é que ela tem que fazer, ela tem percentual de entrada, ela tem que seguir aquele percentual, ela sabe que não adianta fazer uma venda em 24 vezes. Entendeu? A inflação é muito rápida, os valores, a gente trabalha muito com produto importado, o dólar sobe, então a Nath, ela sabe o que é uma venda saudável, o que não é, o que ela precisa fazer. Então, todos os setores têm as suas informações e eu tenho que ler todas elas. Então, eu diariamente tenho isso muito resumido para mim, elas alimentam o sistema para que eu possa ver isso. Quantos pacientes foram finalizados, quantos pacientes iniciaram, quanto % de entrada eu tive, qual a média de parcelamento, custo, se está dentro da nossa DRE, se está belezinha, tudo certinho. Então, assim, a gente tem todas essas informações para poder administrar com qualidade. O que, infelizmente, acaba não sendo muito comum para os profissionais da odontologia, porque o foco é tão grande ali no atendimento, né, no ofício ali da odontologia, que às vezes essa gestão, ela acaba, não digo passando despercebida, mas talvez falta de foco, falta, né, de dedicação a isso. Sim. E ali na Oralsim existe a gestora empresária Mariane, existe o momento da doutora Mariane, é isso? Sim, é assim, na verdade, essa parte de dados, de alimentação de sistema não é minha praia, certo? Então isso eu já sei, já fiz uma leitura minha, não gosto disso, meu negócio é atender. Ok. Tá? Já muitas vezes me falaram, sai da avaliação, sai do planejamento, eu acho que eu morro. Porque... Que é uma estratégia interessante, sim, definir a sua expertise, que é o atendimento. Que é o atendimento, é o que eu gosto. Números não é comigo, então eu tenho pessoas... eu tenho pessoas de extrema confiança, que são especializadas em alimentar o sistema e saber o que eu tenho que fazer, para a gente poder discutir isso aí. Então, assim, não é uma coisa que eu me preocupo todo dia, mas uma vez por semana eu paro para olhar e a gente ajustar as ideias do que a gente pode melhorar. Então... é importante, assim, o que eu acho da Silva, a odontologia, o dentista, ele tem que acreditar. Quanto eu quero faturar?
Se eu quero faturar acima de 100 mil reais por mês, se eu tenho essa vontade, uma clínica de 1, 2 cadeiras tem essa possibilidade, tem essa capacidade, sozinho ele não vai fazer isso. Ou ele e uma auxiliar não vai. Como que uma auxiliar auxilia o procedimento, atende o telefone, marca os pacientes e faz uma boa mídia digital? Não tem como fazer. Então ele tem que acreditar que ele precisa de uma equipe, senão não vai ter como, certo? Ele não vai aumentar faturamento Acreditar, jamais. confiar, dar autonomia e juntar as partes, ou seja, é a sincronia desses profissionais para o resultado aparecer. Sim, com certeza. Falar a mesma língua, né? Todo mundo em torno do mesmo objetivo. Agora, Mariane, provavelmente as pessoas que estão aí nos assistindo, elas querem saber, vamos pensar em números, né? Vamos pensar em evolução mesmo. Com todos esses diferenciais, com todas essas estratégias de marketing, com essa visão holística, né? É importante destacar, isso é fundamental no empresário, a visão holística do todo que a doutora Mariane tem, com a equipe, enfim. É possível a gente falar que houve evolução do ano de 2019, por exemplo, com o ano de 2020 em meio à pandemia? Sim. Eu fiz um gráfico rápido, acho que será que tá fácil para o pessoal colocar? Dá para mostrar, pessoal? Vamos ver então esse gráfico para a gente poder avaliar um pouquinho o que aconteceu e até para as pessoas poderem enxergar isso, né, Mari? Eu fiz um gráfico fácil, assim, que fiz um gráfico voltado como se eu estivesse vendo, porque eu com gráfico também não sou nenhuma expert, mas assim, um gráfico para a gente entender a evolução, certo? Tá. Então a gente tinha antes em janeiro uma ideia do que a gente ia ter para esse ano. Para o ano sem pandemia. Sem pandemia. E aí veio a pandemia e a gente, que vai abrir o gráfico. Aí veio a pandemia e a gente teve que repensar talvez as estratégias. Março, abril, a gente repensou meta, diminuiu meta e tal. Mas aí chegou maio, a gente começou a falar, opa, tá muito fácil bater essa meta. Vamos voltar para nossa meta, porque os nossos custos estão aí. Então vamos voltar para nossa meta que a gente projetou no começo. Vamos. A gente tem a consultoria lá da Oralcim, o Joaquim, que é nosso consultor lá direto da Oralcim, falou, Mari, vamos acreditar nisso aí que vai. Então vamos. Então, beleza, a gente começou a acreditar. Acho que o gráfico não vai aparecer aqui pra gente, mas vai aparecer tá na na tela aí pro pessoal. A gente teve eu fiz um comparativo de junho e julho, porque a gente começou a voltar a bater a meta idealizada lá em janeiro, não uma meta que a gente pôs para pandemia, porque a gente mudou essa meta. Okay. Então, assim, abril e maio, a gente ainda trabalhou com uma meta da pandemia, mas aí a gente voltou março e abril trabalhamos com meta da pandemia, que foi o único mês que a gente não bateu a meta idealizada em janeiro, que foi abril, que realmente nós ficamos 15 dias fechados. Que foi o ápice da pandemia, atendemos ali, né? urgências e emergências e não vendemos. Certo. Foi isso, 15 dias de faturamento. Maio para frente, a gente já começou a bater a meta de expectativa. A gente abriu a clínica de volta, os pacientes já voltaram e queriam tratar. Parece que mudou uma chave também nas pessoas, sabe, da Silva? Tipo, da importância da saúde. Da importância de estar uma boa saúde, uma boa imunidade, uma boa alimentação. A pandemia mexeu muito com isso das pessoas. Mudança de hábitos, uma mudança de repente, de hábito, valores diferentes, sabe? Então, os pacientes voltaram, assim, numa velocidade que a gente ficou até... Né? Meu Deus, a gente estava operando com 2 cadeiras no começo para poder voltar e organizar a clínica para atender com segurança. E aí a gente teve assim, do ano passado para esse ano, a gente teve um faturamento, acredito que foi 15% ou 16% maior do que o ano passado. Na pandemia. Na pandemia, juntando junho e julho. Então, assim, a gente teve um crescimento, e o que foi legal, a gente teve esse crescimento com vendas mais qualificadas. Então, com mais entrada, né, com menor número de pacientes, e isso que é legal, porque o que a gente está trabalhando aconteceu, assim, está melhorando ano a ano, a gente só vem crescendo desde que abriu, a clínica vai fazer 7 anos em janeiro esse ano, no ano que vem, dia 20 de janeiro de 2021, a gente faz 7 anos de Oralcim Biporã, e assim, só cresceu e nem a pandemia parou o crescimento. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, porque realmente a gente tem comprovado que a gente está fazendo um bom trabalho. Agora, você concorda comigo, e até você colocou isso anteriormente, que a pandemia ela traz uma decisão de compra mais assertiva. O consumidor, o cliente, o paciente, ele é mais direcionado para as escolhas dele, seja para a compra de um bem, de uma mercadoria, ou para a contratação de um serviço. E a gestão toda da Oralcim de Biporã, com certeza, foi um fator preponderante para ele escolher e mais assertivamente chegar até o consultório e falar, eu quero ser atendido pela sua equipe. Sim, com certeza, né, Mari? eu acredito que sim. Eu acho que
juntou duas coisas, né? A gente vem se consolidando como clínica, como equipe, os profissionais, né? Os dentistas que trabalham na Oralsim, com certeza, assim, são diferentes, são especialistas no que fazem. Eu confio em todos, né? Eu falo assim, a gente, para confiar, tratar a minha avó de 95 anos, a gente vai fazer um implante nela. Então, assim, é porque a gente confia muito. Então, assim, são profissionais extremamente capacitados e a gente vai se consolidando. Então, o paciente já vem procurando aquele profissional, né? Já viu tratamentos que deram certo. É diferente você fechar o tratamento de um paciente que já fez a mãe, já fez a irmã, já fez a outra irmã, você vai fazer a quarta irmã. Então, o paciente vem muito mais seguro, ele não vai, num momento desse, nem questionar seu orçamento ou procurar outra avaliação. Então, com certeza, sim, eu acho que você ter um produto de qualidade ajuda muito, sim. Falando em qualidade, Mari, eu também posso dizer que quando o quesito é qualidade, tecnologia, segurança, enfim, mas esse aspecto qualidade, ele é muito forte dentro da Clínica Oralsim. E aquele que ainda não conhece, fica aí o convite, no finalzinho nós vamos passar o endereço, tudo certinho, mas isso é muito latente, né? Então eu posso dizer que também é um fator preponderante aí para uma tomada de decisão e para o crescimento da Oralsim nesse período pandêmico. Com certeza. O que eu acredito, assim, você trabalhar com bons profissionais e bons produtos, o resultado não vai ser muito diferente, né? Não tem como, é aquilo, você colhe o que você planta, então a gente vem plantando tratamentos de qualidade, né? Então assim, vamos falar assim, 100% dos casos a gente deixa redondo, lindo, maravilhoso de livro? Não, mas a gente está aberto a receber o paciente, ver o que ele quer melhorar. O paciente, ele percebe na equipe a vontade de acertar. Eu aprendi uma coisa com um amigo meu, que ele falou, é verdade, um paciente, ele aceita qualquer coisa, um erro, né, às vezes não é erro que depende da gente, mas a área da saúde eu falo que nunca 1 mais 1 é 2, a gente sempre tem as variáveis, e o paciente, ele aceita desde que ele veja o seu comprometimento em acertar. O paciente, ele não aceita ser ignorado, então assim, uma dor, um tratamento que ele quer questionar aquilo, que ele tem dúvida, você está aberto a sentar, explicar, ou se precisar refazer, eu refaço sem pensar, porque o que me importa é realmente o paciente sair contente. Então, com certeza, a qualidade vem disso, sabe? E a gente procura muito na clínica colocar as melhores coisas que tem hoje na odontologia. Hoje, a gente vive a era digital da odontologia. Então, a gente fala do fluxo digital, que é tornar o quê? Juntar duas coisas. O que o paciente quer, da Silva? O paciente quer entrar na clínica e sair o mais rápido possível. É óbvio que esse rápido na odontologia não é o rápido que a gente está acostumado hoje. Hoje é uma grande dificuldade porque os pacientes estão acostumados com tudo aqui, ó, rápido, celular, produto chega em 3 dias, lá de São Paulo em 3 dias está na sua casa. A odontologia ainda tem as suas limitações de tempo, mas hoje a gente busca o quê? Diminuir o tempo, diminuir o tanto de vezes que esse paciente vai até a clínica. Então, por exemplo, se eu levava 15 sessões para fazer um protocolo sobre implantes, que são as próteses fixas sobre implantes, eu quero levar 5. Entendeu? Eu quero levar 3. Então, como é que a gente vai fazer isso? Fazendo a odontologia digital fazer parte da nossa rotina. Então, assim, a última aquisição que a gente fez foi um equipamento que é o Itero, que é um scanner digital. Acho que eu até trouxe o vídeo dele pra gente dar uma olhadinha. Que ainda a gente está engatinhando nesse ramo ainda na parte digital. Os protéticos que trabalham com a gente está trabalhando muito em conjunto para poder pôr esse fluxo digital na Oralsim. Mas hoje, para você ter uma ideia, Itero ou scanners intraoral, que é o que tem de mais moderno na odontologia, ele está presente em em cada 10 consultórios. Então, assim, isso falando de mundo, 1 em cada 10 dentistas tem um Itero ou um scanner intraoral para oferecer esse tratamento com mais agilidade e o que a gente chama de precisão. Aquela moldagem que todo mundo adora fazer no dentista, sabe? Aquela massinha maravilhosa, ela tem um grau de distorção 5 vezes maior do que um escaneamento. E fora o conforto de você não ter que pôr aquela massinha na boca, previsibilidade. Então, tudo isso a gente traz com o scanner. Então, a clínica já tem, já oferece isso para os pacientes. Então, a gente sempre procura o que tem de melhor para o paciente. Então, eu posso dizer, afirmar com toda a segurança que também um requisito muito presente e latente na Oralsim é o aparato tecnológico. Sim, com certeza. É investir em tecnologia para permitir, dentro daquilo que é possível, no segmento odontológico, mais celeridade, mais assertividade e principalmente mais satisfação do paciente. É isso, né? Com certeza. Eu acho que nada disso, da Silva, hoje, nada disso, eu posso ter o melhor implante, eu posso ter o melhor aparelho, eu posso ter tudo se eu não tenho um bom profissional.
Então, assim, o bom profissional é a peça-chave. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe de 10 profissionais, cada um na sua área, que fazem com excelência. Então, hoje eu confio 100% em tudo que eles fazem. E quando você pega pega um Lewis Hamilton, coloca numa McLaren, você vai ter um bom resultado. Com certeza. Agora, se você colocar o Barrichello, ai meu Deus, será que eu chamo mais Barrichello? Vamos pular, vai. Pula então essa tá. parte. Se você colocar um mais devagar... mais devagar na McLaren, não vai resolver, entendeu? Aliás, antes de entrar nesse quesito equipe, porque o olhinho da Mari brilha quando ela fala da equipe, e eu também posso garantir como profissional, como consultor, que faz toda a diferença, eu quero convidar vocês para assistir um pouquinho sobre isso que a doutora vem falando, da tecnologia, da diferença no atendimento que lá na Oralsim de Biporã você encontra. Olha só que interessante esse vídeo. Show de bola! Pessoal do Instagram, um beijo para vocês. Muito bem, pessoal. Ó, qualidade de ponta, tecnologia, atendimento personalizado, a satisfação, a segurança de ir até uma clínica odontológica e se sentir único e exclusivo. Tudo isso e muito mais é lá na Oralsim, unidade Ibiporã. Mas, para que tudo isso aconteça, e aí é a minha área dentro da Sagace, a expertise do Da Silva é gestão do capital humano. A gente não pode deixar de falar que também, com certeza, um dos fatores que fizeram todo esse crescimento aí nesse período pandêmico é a equipe da Oralsim Biporã. É isso, né, Mari? Com certeza. Assim, desde o começo eu falo que a gente tem que ter um pouco de sorte também, né? Nem tudo isso é só mérito da gente, ou porque eu tenho isso ou aquilo, eu tive ajuda, mas eu acho que a sorte de Deus, assim, é importante demais. Ele abençoar um projeto, um empreendimento, acho que isso faz toda a diferença. Desde o começo eu sempre fui cercada de boas profissionais. Pessoas que, assim, que vestem a camisa da empresa, que realmente gostam daquilo que fazem, que hoje, por exemplo, eu ia ter a live, elas se engajaram um monte para que publicasse a live, porque assim, elas acreditam muito no que elas fazem. Então elas sabem a diferença que a gente faz na vida das pessoas e assim, como é que a gente pode atender da melhor maneira. Então assim, de todos os setores ali, eu vejo o engajamento como equipe, as meninas procuram sempre fazer o melhor para o paciente. É óbvio que a gente tem as dificuldades do dia a dia, mas assim, o que eu acho que diferencia você pode falar muito melhor isso do que eu tenho experiência da minha clínica, você tem experiência de muitas empresas, e isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar com você, porque eu falo que a sua leitura das pessoas é fantástica, porque assim, a gente cada um tem sua habilidade, tem a sua perspicaz, a sua experiência de vida, aquela bagagem que traz, e a gente como líder de uma equipe, a gente precisa saber tirar isso da pessoa, né? Tirar o que é melhor da pessoa, tentar amenizar os defeitos e não focar nisso e tentar junto com ela construir. Mas assim, são tão poucas as dificuldades e quando elas aparecem eu vejo que as meninas assim tentam rapidamente se juntar. Agora na época da pandemia, cada semana era um flash, era um negócio de novo, diferente. E compra clorexidina, não, agora é álcool gel, agora não sei o quê, vamos desinfectar. Então assim, eu via que cada dificuldade a gente sentava e como equipe colocava as diferenças de lado e realmente vamos fazer o que é melhor para o nosso cliente, o que é melhor para a empresa. Então, graças a Deus, a gente conseguiu formar uma equipe bem unificada, bem concisa, assim, para a gente poder ter um bom desempenho. Só um adendo, pessoas boas atraem pessoas boas. Com certeza, o mérito dessa equipe sensacional, porque existe uma líder que direciona, que apoia, que acredita, sim, que confia e que faz toda a diferença, Mariana. Com certeza. Com certeza, eu acredito em todas, assim, o que eu sempre falo, que eu acho que o crescimento da empresa tem que ser um crescimento conjunto. Eu acho que todo mundo tem que ganhar melhor, se a empresa vai melhor, tem que todo mundo ser remunerado por isso, retribuído por isso, e uma coisa que eu faço, assim, que me dá prazer, porque realmente elas merecem, entendeu? É um diferencial. Agora, Mariana, assim, até a gente precisa, né, caminhar para os finalmente aí. Eu só tenho elogios, pessoal, nessa live aqui, sensacional, doutora maravilhosa. Doutora, você faz a diferença, que orgulho, parabéns. Ai, Da Silva, lindo, obrigado, pessoal.
A gente não pode perder, né? Não, tem que não vai aproveitar perder as oportunidades, não pode perder a chance, né? Muito competente, responsável, faz a diferença, confiança no seu trabalho, grande case de sucesso, parabéns, 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 parabéns. É muito bonito ver isso, viu, Mariane? Porque, acima de tudo, para quem conhece a Mariane sabe o que eu estou falando, talvez uma das características suas mais latentes é a sua humildade, né? Ter uma empresa que é uma referência, ter todo esse domínio, todo esse conhecimento. Deu um show aqui de empreendedorismo para quem nos assistiu, e depois quem não assistiu vai ficar gravado, pode assistir. Mas as pessoas que estão nos assistindo do segmento odontológico, a minha primeira pergunta para os finalmente, né? Quais orientações você passa para esses profissionais? O que né, esses dentistas que estão começando a carreira, ou os que já estão há mais tempo no segmento, o que a doutora Mariane, juntando tudo isso, essa humildade em vir aqui compartilhar essa trajetória de sucesso, que é possível sim crescer na crise, o que você pode colocar para esses profissionais, Mari? Olha, da Silva, eu acho assim, a humildade é uma coisa que realmente eu busco diariamente, porque assim, a gente não é dono da razão, a gente não sabe tudo. Por mais que eu esteja vivendo o dia a dia da clínica, às vezes muitos empresários falam assim, não, eu sei o que acontece aqui dentro, só eu sei o que passa aqui. Eu escuto muito isso, mas assim, procurar uma consultoria, sabe? Procurar pessoas que saibam o que estão fazendo, que te ajudem nas suas deficiências. Então, assim, identificar os seus déficits, isso é o mais importante. Qual que é a minha deficiência? Tanto tecnicamente quanto parte administrativa. Eu, por exemplo, eu sou boa para fazer certas coisas, mas se você colocar eu para fazer um canal, não sei. Então, eu vou chamar a doutora Dani, que é a nossa endodontista especialista, que faz isso com primor, ou vou chamar o Carlos lá, que faz as restaurações pra gente, estéticas, que é brilhante, doutor Tiago nas próteses. Então, assim, eu vou chamar pessoas que vão ser melhores do que eu, isso, estar do lado de pessoas melhores que a gente, isso é muito importante. Então, assim, consultoria, estar perto de pessoas que entendem da parte administrativa, que vão pegar pelo menos 1 hora, 2 da sua semana para olhar os seus indicadores e ver onde você pode crescer e melhorar, eu acho que isso faz a grande diferença, né? E ter uma equipe, ter pessoas que vão te realmente amenizar os seus problemas e suas deficiências. Bom, você que é profissional da área de odontologia, está aqui a doutora Mariane dando um show, uma aula espetacular de como ser humilde e crescer, principalmente num período como esse. Agora, para a gente finalizar ainda, Mariane, assim, eu ficaria aqui a noite toda falando com você, porque tem conteúdo, essa mulher fala muito bem e agrega muito conhecimento, muito legal isso. Agora, mãe, mulher, né, esposa, tá aqui o meu amigo do coração, Marcos, acompanhando nos bastidores, 2 filhos lindos, uma família sensacional. Quero mandar um beijo especial para Dani, que está aí nos assistindo. Um pai que é um empreendedor nato, Beto Riberete. Esse homem sabe ser empreendedor. Irmãos maravilhosos. Amiga, como eu falei. As pessoas que estão nos assistindo, né? Que estão vendo você aqui com toda essa humildade, com essa família linda, com essa trajetória linda. O que falar para elas? Para talvez o pequeno, o médio empresário que está sofrendo agora com a crise, que perdeu a expectativa, a esperança do seu negócio, ou aquele que infelizmente ficou desempregado e busca uma oportunidade nova, ou aquele que tem um sonho de ter uma empresa como a sua, num contexto geral, e para as pessoas que precisam ouvir um pouquinho da Mariane para ter uma luz, sabe? Uma vertente de otimismo, de perseverança, para poder fazer a diferença na vida dessas pessoas. O que você deixaria de mensagem final? Olha, da Silva, o que eu acredito é o seguinte, muitas vezes eu não sou um poço de otimismo não, você sabe disso, eu tenho umas dificuldades assim de enxergar a parte boa das coisas, me cobro muito como pessoa e às vezes eu quero dar coisas que eu nem consigo, me estresso às vezes por causa disso, mas assim, esteja perto de pessoas. Por isso que eu gosto muito de ficar com você, eu já te falei isso 1000 vezes, porque assim, esteja perto de pessoas que te empurrem para frente, que te façam enxergar o que você realmente pode fazer, as possibilidades que existem, né? Pensar sempre mais, pensar que você pode sim fazer a diferença. E eu acredito assim, você trabalhar e fazer aquilo que você realmente ama fazer, eu acho que não tem muito erro. É assim, você fazer o melhor que você pode, se você fazer uma restauração, faça a melhor restauração que você pode. Então, assim, estar perto de pessoas que te empurrem para frente e sempre fazer o seu melhor, né? Eu acho que esse que é o que eu tento, pelo menos na minha vida, é fazer isso. A gente tem várias cobranças, a Vi que o Vini deve estar me assistindo lá em casa,
E a gente se cobra, às vezes, eu tô trabalhando, não tô olhando os filhos, eu tô olhando os filhos, não tô trabalhando, a gente fica nesse dilema, quem é mãe vai me entender em casa. Mas a gente tentar fazer o melhor naquele momento, eu acho que é isso. Você está trabalhando, faz aquilo que você pode, o seu melhor, e você está na sua casa naquele momento, faça o seu melhor, a vida é muito curta, então esteja perto de pessoas que realmente te fazem feliz. Eu, graças a Deus, tenho minhas amigas, tenho minha família, que sempre me fazem muito feliz. Eu acho que é isso que vai motivando a gente e vai levando a gente para frente, né? Tentar fazer o melhor para as pessoas que estão no nosso lado. Isso sempre foi ela, tá? Tô vendo aqui uma mensagem do meu querido amigo, cliente nosso, Beto Bacarim, colocou: Mariane, desde menininha, era determinada e sabia o que queria. Hoje é uma profissional e mulher de excelente caráter. Parabéns. Obrigada, Beto. Feliz de ouvir suas palavras. Legal ouvir isso, assim, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Sempre com visão, determinada, e tá aí, vem colhendo o resultado. Pessoal, a gente precisa encerrar. Que história! É possível sim crescer na crise, é possível sim no segmento da saúde, odontológico, fazer a diferença e conseguir evoluir. E a Mariane está aqui com a equipe, parabéns, equipe, né, da Oral Sim. Amanhã eu estarei aí com vocês, show de bola, atendimento exímio, faz a diferença com certeza. Agora, Mariane, para quem está nos assistindo, que ainda não conhece a Oral Sim, unidade de Ibiporã, qual o endereço, redes sociais, passa aí pro pessoal. Pessoal, Oral Sim, Ibiporã, minha cidade que eu amo, né? Tá ali no centro de Ibiporã, na rua Oswaldo Cruz, 359. Qualquer pessoa que quiser fazer uma avaliação, conhecer a clínica, vai estar sempre de portas abertas. Como eu já falei, as mídias, as redes sociais estão todas conectadas para vocês conversarem com as meninas. Elas estão prontamente para atender todo mundo. E será um prazer atender vocês, sempre com a melhor qualidade possível, fazendo aquilo que a gente pode de melhor. E quero dizer que foi um prazer estar com você. Dividir esse momento com você, te admiro demais. Eu acho que ter pessoas como você faz a diferença nas nossas vidas, assim, todos, principalmente na parte empresarial, né? Eu tenho a honra agora de ser sua amiga pessoal, mas na parte empresarial, quem puder, faz muita diferença ter uma pessoa assim como você. Obrigado, Mariane. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho. Mais do que cliente, do que parceira de negócio, uma grande amiga, e eu concordo, ratifico e assino embaixo. Esteja ao lado de pessoas que possam fazer a diferença na sua vida, esteja ao lado de pessoas que possam mostrar efetivamente na prática que é possível, que não tem que desanimar, tem que lutar, tem que superar os desafios, porque é possível. Enquanto a gente respirar, nada é impossível. E eu tenho o privilégio de atender você, a sua família toda. Sim. Nós da Sagres nos sentimos extremamente honrados de ter a família Riberete conosco e que nós possamos perpetuar aí eternamente. Que Deus te abençoe muito, que você continue essa pessoa linda, maravilhosa, mega competente e que sim, faz a diferença no segmento odontológico. Obrigada, da Silva, que abençoe a todos nós, quem está ouvindo a gente aí, que não tem a chance de talvez estar numa empresa que a gente fala que nós somos um serviço essencial, então nós temos várias vantagens, tempo de atendimento, tem gente que está fechado, que não pode trabalhar, cada setor tem suas limitações, mas é realmente acreditar no negócio que você tem, amar aquilo que você faz, né, ter pessoas que acreditam em você, minha família, meu marido sempre acreditaram muito em mim, se não fosse isso talvez eu não conseguiria fazer tudo isso, né? Cuidando dos meus filhos, para eu poder ir, voltar. Então, ter pessoas realmente que fazem a diferença na sua vida. Foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Mari, muito obrigado. Sensacional. Vamos trazer notícia boa, vamos falar de coisa boa, de coisa ruim a gente deixa para lá. E espere, porque daqui a pouco a gente volta de novo com mais live. A doutora tem um monte de conteúdo, muita informação para compartilhar. E nós estamos aqui, o Grupo Sagres Consultoria, podendo fazer a diferença e levar a diferença até vocês. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe imensamente a sua vida e não deixe de conhecer a Oral Sim, Unidade Ibiporã. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!